O América Mineiro já caiu. Mas é futebol esse negócio. Não é assim. É futebol. Eu sei que é futebol. O América, o Palmeiras vai ganhar do América. Isso eu tenho certeza. Vai ganhar do Fluminense. Então, o Fluminense... Eu tenho mais certeza que vai ganhar do Fluminense do que do América. O Palmeiras não tem jogado tão bem. Vocês estão confiando demais no Palmeiras. É que o Palmeiras virou um jogo contra o Botafogo, que é um negócio inacreditável. Mas porque era o Botafogo. Gente, olha aqui, ó. Eu não sou politicamente correto. O Botafogo, há muito tempo, ele é um ex-grande. Então dá pra acontecer esse tipo de coisa contra o Botafogo. Calma. Ex-grande eu discordo também. Aí não é pra ser politicamente correto. É grande. Tem torcida, tem história. Tudo bem que ele não está entre os maiores do futebol brasileiro. Então vamos lá. Porque ele não tem tantos títulos quanto os outros. Nos últimos... Mas, pô, o Botafogo grande, não é ex-grande. Nos últimos 55 anos, o Botafogo tem um título importante. Que é o brasileiro. Exatamente. Só. Não é o... Veja, grande, gigante é o Flamengo. Grande, gigante é o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o Atlético Mineiro. Ganhou aí recentemente. Grêmio, Fluminense, ganhou agora. Por que o Botafogo... O Botafogo não é mais do tamanho dessa turma. O Botafogo parou no tempo. Ele tem uma torcida que está cada vez menor. Ele tem, sabe, ele nos últimos 55 anos, ele ganhou um título, tem uma história linda, riquíssima, maravilhosa. Garrincha, Nilton Santos, ontem fez 10 anos que o Nilton Santos morreu. Mas assim, isso está muito lá atrás. Ô, Viga, você concorda com o Piperno? O Botafogo é um ex-grande. Botafogo é enorme, será enorme ad eterno. Agora pode ser um ex-grande em conquista de título. Não sei se foi isso que o Piperno quis dizer. Mas eu acho que, em termos de história, instituição, agremiação, talvez uma das maiores do Brasil, ao lado do Santos. Outros clubes começaram a construir a sua história um pouco mais recentemente. Eu jamais imaginei que eu ia falar isso. E ainda não dei aquele tibum lá em Copacabana, que eu tô esperando o olho clínico. Você tá devendo. Você tem que mergulhar pelado, porque o Eric Pulgar é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Isso que eu ia falar. É porque eu tô esperando o Vampeta vir aqui em Rio de Janeiro, porque ele é o especialista em desnudos do sexo feminino. Agora, dito isso, o Eric Pulgar não vai jogar o próximo jogo empilhado. Vai fazer uma falta danada. Ô, Viga, peraí, então pra esse banho ele tem que ir também, que o Cebolinha voltou a voar aí. Mas eu não falei que eu ia mergulhar pelado se o Cebolinha jogasse bem. O Viga falou, se o Pulgar jogar bem no Flamengo, eu mergulho pelado. Ele é o melhor jogador da temporada. Ele é o melhor jogador da temporada. Ele tá fora do jogo contra o Atlético. Hã? Tá fora do jogo contra o Atlético, terceiro amarelo. É isso, ele tá fora do jogo contra o Atlético. Ou seja, vai ser Thiago Maia e Gerson, ou Thiago Maia e Alan. Não sei se ele vai botar o Alan pra jogar, já que vai estar mais exposto ali. O Pulgar é um dos principais jogadores do Flamengo. Agora, essa situação do Botafogo, eu acho que os dois erraram. Primeiro, o Piperno, ex-grande. Pra mim, ex-grande não existe. É grande. Agora, quando o Viga diz que o Botafogo ao lado do Santos é o maior do Brasil aí de história, eu discordo completamente. Discordo muito, muito. Porque eu não vejo o Botafogo maior que Flamengo, que Palmeiras, que Corinthians, que o próprio Fluminense. Porque tem mais títulos, esses outros têm mais títulos. Eu até concordo, teve Garrincha, teve Nilton Santos, mas eu acho que o torcedor não tá ligando muito pra seleção brasileira. Mas o Garrincha foi campeão do mundo com a seleção. Tá bom, quero saber pelo Botafogo. Você concorda, Vamp? Eu não acho o Botafogo o maior ali da história junto com o Santos. Porque você pegar aí, eu entendi o que o Piperno falou e ao mesmo tempo eu vi. Se você pegar o Botafogo, hoje, daqueles 12 times considerados grandes, o único que não tem a Libertadores é o Botafogo. Os 4 do Rio, 3 do Rio tem, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul e os 4 de São Paulo tem... É isso, pô. Não, e aí vamos lá. Flamengo, 3 Libertadores. Palmeiras, 3 Libertadores. Corinthians, 1 Libertadores e campeão mundial. Flamengo, campeão mundial. São Paulo, tricampeão mundial. Não tem Copa do Brasil. Grêmio, tricampeão de Libertadores. Um título brasileiro em 55 anos. Não é. Não é. Eu acho o Botafogo grande, eu acho gigante, mas pra mim tá atrás desses outros clubes. Então eu discordo de você também, que fala essa lorota ex-grande. O Botafogo é grande. Agora tá atrás dos outros. E aí a gente tem que reconhecer. Porque eu acho que o torcedor, muitas vezes já ouvi, mas o Garrincha foi bicampeão do mundo com a seleção. Que se dane. O time do cara é seleção ou é Botafogo? Tem que ver o que ele ganhou no Botafogo, Piperno. Botafogo, ele desperta, assim, algo muito sentimental. Eu gosto muito do Botafogo, tem um monte de... Tem um enorme carinho
O Botafogo dificilmente vai ganhar um título importante. Nos últimos 55 anos ganhou um. Agora, o Flamengo é diferente, o Vasco da Gama, em que pese todos esses fiascos recentes, o Atlético Mineiro, o Grêmio, enfim, o Fluminense, São Paulo. Agora, eu acho assim, esse campeonato ele está sensacional e é um soco no estômago para quem não gosta de pontos corridos. Não, e aí você vê também que você falou do Vasco, se é pra pegar a história, a torcida ajudou a construir São Januário, foi o primeiro time a ter negros, a ter operários, também tem história bonita. Esse lado da história. Então eu acho que de história... Agora, pra deixar bem claro aqui, meu favorito, Palmeiras. Favorito do Vampeta, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, porque cada dia ele fala uma coisa. Andando com você, toda hora muda. Então, o favorito do Vampeta... Ontem no programa de meio-dia, quem era seu favorito? No Canelada meio-dia, quem era seu favorito ontem? O que foi? No Canelada de meio-dia ontem? Palmeiras. E à noite... Palmeiras. Foi? De novo. Foi? Ô, Viga, tava passando o jogo, ele não podia falar, Pipera. Ele tá passando o jogo, ele vibrando. A gente tem que ser pragmático, Vampeta. A gente tem que ser pragmático. Olhar pra tabela, ver que o Palmeiras tem a vantagem aí, matemática no saldo de gols, tem adversários teoricamente vencíveis, digeríveis pela frente, enquanto que o Flamengo ainda tem um clássico contra o Atlético Mineiro. Então, não dá pra você tirar esse favoritismo do Palmeiras. Agora, se o Palmeiras vai ser o Botafogo da vez, a gente tem que aguardar mais 3 rodadas. Acho que só perde ponto. Se perder ponto para o Cruzeiro, dependendo de como vai chegar o Cruzeiro na reta final. E como o Cruzeiro se mostra um time que vai lutar para não ser rebaixado até a última rodada, acho que aí tá o fio de esperança do torcedor rubro-negro. Mas o fato é que o Flamengo deu uma guinada. Ô, Viga, isso que você falou do Cruzeiro depende muito, mas muito do meu cavalinho, o Botafogo. Se o Botafogo ganha do Cruzeiro, ele bota o Cruzeiro pra ter que brigar na última rodada pra não cair. Claro, o Cruzeiro vai pegar Botafogo. O Cruzeiro vai pegar Botafogo e Palmeiras nas 2 últimas rodadas. Sim. O Cruzeiro tá lascado. Mas o Botafogo tem que botar o Cruzeiro, tem que ganhar pra botar o Cruzeiro pra ir pra última rodada precisando. Ó, a gente tem o Flamengo. Flamengo. Né? O Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro agora, o Cuiabá e depois o São Paulo. O Palmeiras vai ter América Mineiro, Fluminense e depois o Cruzeiro. O Botafogo ele conseguiu de novo levar uma, não virada, mas dar uma entregada nos últimos minutos. Aos 44-45, o Santos empatou. E o seu cavalinho, velho Vando. Você viu que veio a projeção? Acredite se quiser. Minha projeção toda certa, né? Palmeiras não ganha, Flamengo ganha, empata os dois. O seu cavalinho afrouxou. De novo. Tá vendo muito aquele programa do Fantástico lá com o Escobar. O cavalo começa a mancar. Tá, é só isso que você vai falar? Não, de você novo, fala que o Botafogo já é campeão brasileiro. Campeão! Fala que... Aí, quando eu falo do Botafogo, ele fala uma frase. Aí ele quer me lascar. Pensando. Aí ele fala, vai, se vira aí. Eu tava esperando o Manolo passar com feno grego. Eu vou dizer uma coisa, até mais ou menos vai dar Botafogo ainda. Pouco atrás, eu acreditava no Botafogo também. Achava que eu ainda acredito. Ia perder. Eu acredito. Mas foi inacreditável mesmo que o Botafogo conseguiu. Não tá jogando mal não, professor. O time faz gol, mas toma muito gol fácil. Pode ver. Ô, Vamp, mas aquele a coisa mais difícil é fazer gol no futebol. Jogar bonita, bem feito. A coisa mais difícil é fazer gol. O Botafogo cria chance pra caramba. Pode ver os jogos, ó. Ele bota a frente do Palmeiras, ele não bota a frente com um, não. É 3, aí toma 4. Botou 3 no Grêmio também. Vem pra pegar o Red Bull Bragantino, sai perdendo, vira. Não é aquele time que ele tá abatido, mas ele faz gol. O ataque continua funcionando. Aí você tem o goleiro da seleção, que é convocado, e o zagueiro que depois que foi pra seleção não tira mais bola nenhuma, Adrielso. E quando acabou o jogo e terminou... Eu ainda acredito. Quando terminou o jogo empatado, eu estava vendo o lance aqui, eu falei, mas olha, uma coisa tem de... Ironizando, né? Bom, esse resultado. O Botafogo está conseguindo valorizar a importância dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras... Né? Porque é impressionante porque o que está acontecendo com o Botafogo. Quer dizer, está levando o torcedor do Botafogo para terapia mesmo. E ontem à noite eu falei, olha, agora, além de procurar todos esses profissionais que são importantes, como todo mundo sabe, agora precisa fazer uma infusão, me ensinou a mãe do Fábio Piperno, que veio... Dona Isaura. Dona Isaura, para fazer uma comidinha gostosa para ele. E, olha, meu filho, você fica calmo. Infusão de lavanda para você dormir em paz.
Porque precisou fazer isso o torcedor do Botafogo. Foi um negócio assim, é um negócio incrível que tem acontecido com o Botafogo. E depois de tantos tropeços, ainda está na briga. Olha o que... Não, mas é lógico. Ele tinha 15 pontos de vantagem, ele conseguiu perder 15 pontos. É impressionante. E ainda está vivo. E ontem poderia ter assumido a liderança de novo. Poderia ter assumido a liderança. Não, Palmeiras... Aonde? o Botafogo... Você tá maluco? Eu tô falando sério. Verdade. Como é que tá participando? Eu falei sexta-feira, digo, ó, Palmeiras empata, Flamengo ganha, fica Palmeiras e Flamengo com isso ele falou. o mesmo número de pontos, o Botafogo bota um ponto nisso aí. Isso você falou. Tanta coisa, e está vivo ainda. Quer dizer, então, essa possibilidade abraçada pelo Vampeta, ela não pode ser jogada do alto do Cristo Redentor. Tem que esperar. Claro que a fase é assustadora, né? A gente não sabe o que vai acontecer na próxima rodada, o que é muito legal para o campeonato. Pessoal, quando o time está ruim, muito ruim, a primeira dificuldade é logo no ataque. O Botafogo, ele tem um ataque produtivo, ele faz gol todo jogo. Todo jogo ele faz gol. Ele bota à frente. O único jogo que ele não botou à frente foi o Red Bull Bragantino. Aí ele empata e vira e toma um gol em 50. A derrota pro Palmeiras e pro Grêmio e o próprio empate de ontem, ele tá sempre na frente. Quando terminou o primeiro tempo do jogo do Palmeiras, o Piperno estava comentando o jogo, eu estava fazendo o intervalo, eu falei assim, Piperno, eu queria ouvi-lo. O primeiro tempo, o poder de fogo do Palmeiras foi 0, foi quase nenhum. E aí o Piperno respondeu, acho que ele falou, um chute só no finalzinho, ou 2 chutes. 45 do primeiro tempo. Mas praticamente foi nenhum. Quer dizer, é impensável que o Palmeiras, né, tenha um poder de fogo num tempo inteiro, num jogo importante, praticamente inexistente. Não é verdade? É isso. E ontem, o jogo 1-0, ele poderia ter feito o segundo. O Bruno Prado, comentando o jogo com o Nilson César, não nos transmitindo, o Bruno falava, ó, o Botafogo só empata ou perde por conta dele, porque o Santos não tá fazendo nada no jogo. Aí o Soteldo cruza e na hora que botou o zagueiro pra fechar. O Thiago Agora, bota. O Vamp, o futebol, esse campeonato é um negócio tão maluco que o time do Santos, que é ruim, nessa reta final ele ganhou fora do Palmeiras, tirou ponto do Flamengo e Botafogo. E agora empata com o Botafogo. E empatou com o campeão da Copa do Brasil em casa, o São Sim, Paulo. Exatamente. Depois do 7-1, eu acho que o Santos não perdeu mais jogo nenhum. Pois é. Empates e vitória. Quer dizer, se for tudo da lógica, não tem zebra, né? Então todo mundo vai ganhar na loteria. É aquilo que você falou assim, ó. Como vários times oscilou na competição, alguém aí vai dar uma derrapada aí nessa parada. Lógico. Alguém vai, ó. Aí diz assim, ó, o jogo tá fácil contra a B e C. Alguém vai dar uma derrapada. Agora, se o Textor já estava pagando mico, se o Textor já estava passando vergonha com aquele estudo que ele fez, que 21 pontos, ele estaria 21 pontos na frente do Palmeiras se não fosse pela arbitragem. Como é que é o nome do estudo? Quero que você fale. Você fala inglês ou traduz em português? Não, fala em inglês. Não, você vai lá. Fala em inglês. Good game. Good game. Aê, bom jogo. Você é foda, eu te falo. Good game, professor. Bom jogo. É isso. É, pra vocês aí que estão na rádio. Good game, bom jogo. É isso. O Textor fez esse estudo. Aí, adivinha o que ele faz agora? O quê? Parece, eu tô vendo aqui numa página. O Leão tomou um nabo ontem e continua lá na lanterna, viu? Tô vendo numa página aqui de Botafogo que o Tairo Arruda, CEO do Botafogo, confirmou que a diretoria fará uma denúncia formal com o intuito de investigar a arbitragem do Brasileirão. Aí, aspa, quando ele, o Textor, trouxe o relatório de todas essas partidas, entendemos que há um desbalanceamento dos erros. Talvez um viés a favor do Palmeiras. Quando você analisa os erros ponto a ponto, talvez não se enxergue isso. Mas se olhar o contexto, consegue entender que todas as vezes o favorecimento é de um lado e os erros são do outro. A arbitragem brasileira é bastante contestada, mas será que é igual para todos? Estamos percebendo que há um viés. Vamos acionar o Ministério Público em breve para poder fazer uma denúncia formal e deixar as investigações a cargo do Ministério Público Federal. Isso é um início.
para que o Ministério Público entenda que há um problema na arbitragem brasileira e leve isso adiante. Em relação à Federação de Futebol do Rio de Janeiro, eu louvo a iniciativa que o Rubinho, o presidente, fez. Ele adorou o relatório da empresa, ela analisa lance por lance e dá o veredito, se foi a marcação correta ou não. Ele pediu o contato e está fazendo isso para que o Campeonato Carioca seja pioneiro nesses relatórios, que tenha lisura, que tenha melhora na arbitragem. É a maior empresa do mundo em relação à análise de arbitragem. Eles prestam serviços para ligas e para a Polícia Europeia. É uma empresa totalmente independente no que faz. Quando o Textor contratou essa empresa, foi no sentido de tirar o Botafogo, analisar a própria partida. Olha aí, Ministério Público Federal. Eu até acho bom questionar a arbitragem brasileira. Não, Mas, pô, tá forçando a barra do Botafogo para justificar esse fracasso. É aquele negócio que já... O estrago do Botafogo já fez lá. Se ele for campeão, vai ser campeão no bico do corvo. Mas é importante levantar o troféu. O que eu quero dizer é o seguinte, se ele está dizendo aí que vai entregar para o Ministério Público. Se tiver indícios importantes na documentação, o Ministério Público pode levar o assunto para frente. Se for só cascata, certo? Arquive-se. É assim que funciona. Eu não posso desconsiderar, eu não sei o que eles levantaram. Agora, só estou dizendo que se tiver indícios importantes, o Ministério Público, diante de todo esse comentário nacional de que a arbitragem não funciona, enfim, nós vivemos momentos importantes para avaliar todos os setores. Aí vai tocar para frente. Eu insisto, se não tiver nada, se for só texto vazio, nota vazia, protocolar, coisa que não altera nada, é só para jogar para arquibancada, o Ministério Público vai, arquive-se até logo, procure o senhor Francisco na Piazza San Pietro, em Roma. É isso. Eu fico... Quando eu ouço isso aí, eu fico sempre me lembrando do pênalti que o Tiquinho Soares perdeu contra o então 3 pontos a mais Botafogo e 3 a menos Palmeiras. 37 do segundo tempo. 37 do segundo tempo, o jogo 3-1. Então... Agora, o Textor... E o pênalti foi duvidoso. Pois é, e foi marcado, o jogador do Botafogo foi lá e errou. Então o Botafogo teria 3 a mais se ele faz o Palmeiras 3 a menos. Agora, o Textor anda em má fase, porque eu estava olhando de novo o campeonato francês aqui e o Lyon perdeu outra vez em casa. Ou seja, o time do Textor lá na França... É o lanterna. E não é um time fraco, é um grande, exatamente, é um grandão. Então o Textor precisa também acionar o Ministério Público da França, porque lá a coisa anda brava também. Gente, mas tem uma coisa também. Eu acho que o Botafogo poderia até falar isso, vamos no Ministério Público, mas antes disso, ele deveria não se apequenar e falar, reconhecemos que perdemos o Campeonato Brasileiro, perdemos a liderança, porque fomos incompetentes, porque o time sentiu a pressão, porque o time entregou resultados que já estavam ganhos, porque o Botafogo não está acostumado a vencer recentemente e os clubes que estão acostumados foram eliminados de outras competições e começaram a se dedicar ao brasileiro. Porém, apesar disso, queremos questionar a arbitragem. Porque parece que o Botafogo só não vai ser campeão brasileiro por causa da arbitragem. E não é. Não é. O Botafogo foi frouxo. O Botafogo não teve culhão para se manter na liderança do campeonato. Aí, vendo isso, parece, e é o que eles querem passar, que a culpa é só da arbitragem. O Botafogo pode ter sido prejudicado, sim. Tiveram vários erros de arbitragem, sim. Mas não dá pro Botafogo se eximir da culpa dele também. Não dá. Porque foi ridículo, tá sendo ridículo. Agora mesmo contra o Santos, teve algum erro de arbitragem? Não. Não teve. O Santos não jogou nada e conseguiu um empate no último minuto contra o Botafogo. Então, é muita choradeira. Eu acho que tem investigação, ok. Pode ser válido pro Campeonato Brasileiro, sim. A arbitragem é muito ruim, sim. A CBF é uma vergonha, sim. Mas reconheça que o Botafogo também foi péssimo nessa reta final, né, Vanderlei? Não, isso já... A gente, 15 pontos, né? 14 pontos. Não pode um time que está tanto tempo na liderança, que fez um primeiro turno primoroso,
descer a ladeira com tanta velocidade. Tudo bem, para o campeonato, dificilmente a gente estava esperando 3 rodadas antes de o campeonato terminar, essa indefinição, essa dúvida, quem será o campeão? A, B ou C? Dificilmente. Para o campeonato, os tropeços todos que aconteceram nas últimas rodadas, turbinou a emoção. Muito legal. Até o último momento. Ontem, por exemplo, nós já abrimos o programa falando isso, né? Olha, 10 minutos esse era o primeiro colocado, 15 minutos era aquele, 18 minutos era o outro. 16 horas estava dando o Botafogo na liderança. Botafogo na liderança, depois perde a liderança. Quer dizer, e é uma curtição. Para quem gosta de futebol, para quem está envolvido diretamente, é um teste cardíaco. Mas para quem gosta de futebol, é uma delícia isso que está acontecendo. É isso, Osmar. Eu acho que tipo assim, sempre a gente achou absurdo como os clubes são coniventes com a CBF. Pode ser uma postura que rompa com isso. O Textor, eu sou dono disso aqui mesmo, eu vou atrás, eu quero saber se tem ilegalidade ou não. Ele pode, ele tem esse direito de querer ver se tem alguma ilegalidade. E o dirigente que ele citou aí já rompeu com a CBF. O Rubinho é o presidente da Federação do Rio de Janeiro, que é vice da CBF e rompeu com o presidente. Então, isso daí sempre tem um componente político, em qualquer ato, né? No futebol e na vida, mas nesse caso está claramente é uma ação política. Ele cita o presidente da federação, que já adotou, já pediu o telefone da empresa que faz esse tipo de trabalho, esse negócio todo. Lembrando que o presidente da Federação do Rio de Janeiro está rompido com o presidente da CBF. E o presidente da Federação do Rio de Janeiro é um dos 8 vices da CBF. Há um problema político na CBF e eu estou só registrando isso, que essa nota deixa isso muito explicitado. Mas é o que eu falo, pode querer investigar, tudo bem, mas tem que reconhecer a incompetência do Botafogo. E como disse o Vanderlei, se achar ilegalidade, ótimo. Achar alguma coisa, se não achar, vai ser arquivado. Arquive-se. E nada vai mudar.